Peraí, Ângela. Já estamos, boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos aqui novamente nos estudos da série Psicológicas da Joana de Ângeles. Gostaria de dar as boas-vindas para todos que estão aqui conosco e aqueles que vão estar chegando, né? Hoje nós temos aqui conosco a querida Daniela, minha amiga do coração, que vai estar aqui hoje fazendo reflexões sobre o livro Vidas Vazias, o último livro da série Psicologia de Joana de Ângeles, né? Então, a Daniela, ela é psicóloga clínica, especialista em psicologia hospitalar, ela reside em Belo Horizonte, e eu acho que nós perdemos o contato com a Daniela. Daniela, Oi. Alguma conseguiu coisa está voltar? acontecendo. Está congelada a sua imagem. Melhorou? Está congelada. Ângela, Agora sim. Agora agora está me melhorou. ouvindo? Ah, Está me ótimo. ouvindo? Estou ouvindo, Ótimo. desculpa. Tô. Imagina as internets, né? Não, eu estava só falando que você é amiga É, querida, que é uma nós também. grande alegria ter você aqui conosco. Nossa, Bem-vinda, Dani. eu é que agradeço o convite, viu, Ângela? Né, pelo convite maravilhoso, por uma missão, né? Que acaba que a gente, né, que eu tive que estudar, né? É uma coisa maravilhosa que eu não conhecia e acabei aprofundando nesses dias, né, pelo seu convite, né? E fiquei maravilhada com a história, que partiu na verdade, de uma palestra que eu ouvi do Divaldo esses Uhum. dias, e fiquei muito tocada, porque ele estava trazendo, apresentando o novo livro dele, né, Vidas Vazias, e Sim. ele faz um link nessa palestra do livro Só que dele com a história do. Dani, Sim, só que antes de você adentrar na palestra, eu gostaria de fazer a prece para a gente ir se harmonizando, e aí claro, você com se certeza. adentra na tua palestra, tá bem? Ok, Então tá nós vamos, bem. Vamos lá. ótimo. Então nós vamos convidar todos aqui presentes que nos sigam em pensamento, rogando a Jesus, nosso amigo inseparável de todas as horas, nosso mestre, nosso guia. Tu és o mestre das nossas vidas, a luz que ilumina a nossa caminhada na nossa evolução. Jesus amigo, nós rogamos a tua presença na noite de hoje nos nossos lares, confortando os nossos corações, nos dando a intuição do estudo dessa noite, envolvendo a querida Daniela na sua fala, que ela vai nos apresentar tópicos tão importantes, são conhecimentos que a nossa querida mentora Joana de Ângeles nos presenteou nessa sua última obra. Rogamos à querida mentora que nos envolva em paz, que nos inspire e que, acima de tudo, esteja conosco. E assim, Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade dessa noite. Que assim seja. Então, Daniela, a fala é toda sua, meu amor. Então, desculpa, né? Porque eu acabei me empolgando, né? Esquecendo da prece, que é tão importante, né, Ângela? É, Então, gente, primeiramente, boa noite, né, a todos. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos, né? A Ângela já me apresentou, né? Eu atualmente estou morando no Brasil novamente. Eu morei uma época em Londres e foi onde eu conheci a Ângela,
né, que é essa pessoa maravilhosa, que faz um trabalho maravilhoso aí, né, Ângela, que foi até através desse trabalho que nós nos conhecemos, né? Então, a Ângela me convidou, me fez esse convite, né? Como eu sou psicóloga e atuo como psicóloga aqui no Brasil, como eu já tinha dito anteriormente, eu fiquei muito tocada com uma palestra que eu ouvi do Divaldo, né, nesses dias, falando sobre a questão do livro dele, né, da Vidas Vazias. E nessa palestra ele cita esse queridíssimo que eu fiquei conhecendo agora com profundidade, né, que é o Viktor Frankl. Eu não sei se é assim que a gente fala o nome dele, mas eu acredito que seja. É, e ele tem uma história muito interessante, porque eu acho que é muito atual o que ele traz com relação aos tempos que nós estamos vivendo atualmente, né? Esse tempo de pandemia, e onde a gente vê, né, tanto sofrimento, né? As pessoas estão numa situação, vivendo situações muito delicadas e vivendo extremos dos sentimentos, né? Então, por diversas questões. Então, as pessoas estão vivendo um momento que elas estão precisando de conviver com elas mesmas, né? E conviver com a gente mesmo. E conviver com as pessoas que nos cercam, que nesse momento eu acredito que seja mais a família, né? Porque a gente está mais isolado, né? Com as pessoas que a gente convive normalmente, se torna uma situação muito difícil, muitas vezes, para algumas pessoas que não estão acostumadas a isso, né? Então, a gente vê um desenvolvimento, né, de sintomas, né, agravando, né, como ansiedade, depressão, né, e até, infelizmente, suicídios, né, tentativas de autoextermínio, por isso, né, porque eu penso que as pessoas chegam talvez num ponto onde, né, o Divaldo traz essa questão do vazio, né? O que é esse vazio existencial, né? O que significa, né, esse vazio existencial? E eu achei muito interessante porque Viktor Frankl traz esse de uma forma muito interessante, através até de uma teoria, né, da psicologia que chama-se logoterapia, né? Se alguém tiver interesse depois de pesquisar, né, sobre isso, é muito interessante a teoria que ele criou, né? E ele escreve um livro, né, que também eu indicaria, né? Eu ainda não li o livro, mas vou lê-lo em breve, se Deus quiser. O nome do livro chama Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, tá? Então, por que eu trouxe, né? Eu pensei em trazer, né, isso na live de hoje. Na verdade, o Viktor Frankl, ele fala muitas coisas interessantes que têm a ver, né, com esses sofrimentos atuais. Você vê que, né, essa história, né, se passa na época da guerra, né? Então, e é extremamente atual, né, o que ele traz, né? A gente pode pensar que todas as coisas da teoria dele, da história, né, dele que ele conta no campo de concentração, como ele viveu, como ele lidou com essa situação toda, né, ali, com as dificuldades todas, né, que traz o propósito e até que traz um sentido, né, um sentido mesmo, né, que é o que ele fala, a busca do sentido, né, e como que ele vai construir, né, o que que ele vai falar sobre essa busca, né, o que que seria essa busca de sentido, né, ele tem uma frase, né, que eu achei assim, muito interessante para trazer para vocês, que ele fala o seguinte:
há sofrimentos impossíveis de evitar, mas é possível escolher qual será a nossa atitude para com eles. Né? Então, olha que coisa interessante. Né? Existem coisas que a gente não vai poder evitar na vida. Né? A gente vai ter que passar, assim como ele traz, né? A questão dele ter ido para um campo de concentração, né? Ele era judeu, né? Na época da guerra. Ele perdeu, né, a família toda, só ele sobreviveu. Ele perdeu mulher, perdeu os filhos, perdeu toda a família, né? E somente ele conseguiu sobreviver ao campo de concentração. E ele explica o porquê disso, né? Qual foi nem sei se a gente pode falar essa palavra estratégia, né? Que eu acho que talvez seja um pouco pesada, mas qual o caminho, né? Eu acho que seria melhor essa palavra, né? Qual o caminho que ele encontrou, né, para poder superar as dificuldades que ele já sabia que ele iria passar, né? E como que ele vai construir isso, né, ao longo dos vários anos em que ele ficou em vários campos de concentração, né? Sendo que o último campo de concentração foi era um dos mais temidos, que era o de Auschwitz, né? Que é o campo que ele ficou e depois ele saiu de lá e aí ele vai desenvolver, né, a teoria dele, ele vai continuar, na verdade, a desenvolver a teoria dele sobre a logoterapia, que ele já tinha iniciado antes, né, dessa questão toda da guerra, né, começar. Só que o que acontece? Os nazistas queimaram todo o material que ele tinha. Então, ele perdeu tudo, ele não tinha mais nada, né, ali. Mas, mesmo assim, né, ele teve certeza, com tudo que ele passou, né, esse tempo todo que ele ficou ali, né, nesses campos de concentração, que ele conviveu com as pessoas, enfim, com todas as dificuldades, né, que todos nós já sabemos, né, que já, né, podemos nem imaginar, né, das dificuldades que foram, ele começou a ter certeza que essa teoria dele era exatamente o que ele pensava, né, e isso deu força para que ele pudesse continuar, né, os estudos dele, e ele só pensava que ele precisava de sobreviver, né, para que ele pudesse depois, quando ele saísse, né, dessa situação, que ele sabia que esse dia iria chegar, né, então que quando ele saísse dessa situação, que ele pudesse trazer ao mundo, né, que na verdade foi isso que ele fez, né, trouxe a nós todos, né, essa contribuição magnífica, né, que é a teoria da logoterapia, e que ele fala dessa busca de sentido, né? Então, o que eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Primeiro, para ficar mais fácil a compreensão, né? Para a gente não ficar muito perdido aí na história. Eu vou falar um pouquinho para vocês como é que foi essa passagem, né, dele pelos campos de concentração e por que, né, que ele chega e por que ele vai chegar, né, em todas essas conclusões, né, onde ele vai trazer essa teoria tão linda para nós, né, que está aí até hoje nos ajudando, né, tão atual. Então, a história dele, de Viktor Frankl, que eu acho que é muito interessante, ele era um judeu, né? Ele era psicólogo, filósofo, era psiquiatra e neurologista austríaco, né? E, como eu já disse, ele viveu na época da Segunda Guerra, né, Mundial, e ele foi capturado, né, pela polícia nazista e foi levado, né, para os campos de concentração, né, como eu já tinha dito anteriormente. Então, Frank, ele perdeu toda a sua família, né? Ele teve todos os seus trabalhos, artigos, riquezas, né? Tudo que ele tinha foi consumido pelo fogo, né? Ele não sobrou nada.
né? E ele sentiu, né, na pele os horrores, né? Os horrores dos campos de concentração por onde ele passou, né? E aí a gente já sabe, né, que graças a Deus ele sobreviveu, né, com todas as dificuldades que ele passa, né? E ele pôde contar a sua história, né? Sobre a sua teoria, né? Que é a teoria do sentido da vida, né? Então, gente, o que acontece? Nesse livro dele, né? Ele conta algumas das duras provações, né? Que ele e os outros prisioneiros, né? Passaram nos campos de concentração. Mas assim, ele fica muito claro, né, que o objetivo dele não era esse, né? Ele tinha um objetivo de não trazer muito esse horror, né? Porque foram momentos muito difíceis, né? Então ele não queria estar. Ele trouxe algumas coisas, né? Ele citou algumas situações, né? De como era a vida, né? Nos campos de concentração, né? Mas ele deixa claro que não é isso que ele quer, né, trazer de mais importante como contribuição, né? Claro que era importante ele trazer um pouquinho daquilo ali, até para a gente ter um pouquinho, para as pessoas terem ideia, né, de como que era a vida dentro dos campos de concentração por uma pessoa que viveu ali, né? Então, ele traz um pouco disso. Mas então e aí ele fala, né, como que ele encontrou, né, dentro de todos esses horrores, né, que ele intitula dessa forma os horrores, né, como que dentro desses horrores, né, que dos dias difíceis, né, na prisão, né, como é que ele encontrou um sentido para ele continuar a viver, né? Porque muitas pessoas não encontraram, né? Muitas pessoas se entregaram mesmo, né? Com todas as dificuldades, e a gente sabe, né, que era muito difícil mesmo, né, passar por todas essas coisas. Então, o que que ele fala? Ele fala o seguinte, que ele escolhe, eu acho muito interessante, ele usa muito essa palavra escolha, sabe? Eu gosto muito dessa palavra também, porque a gente sabe que a vida a gente é feita de escolhas, né? É feita de escolhas, né? Então, ele traz muito vivo essa palavra escolha, e eu acho isso muito interessante, né? Porque ele fala que ele escolheu, né, na verdade, enfrentar de cabeça erguida aquela dura realidade que ele viveu, né? Então, olha que interessante, né? Que escolha, né? né? Como que, como que deve ter sido difícil, né, para ele, né? Imagina, ele passando aqueles horrores todos ali, né? E como que né, uma pessoa simplesmente falar, olha, né, eu vou ter que passar por isso, né? Eu não tenho outra alternativa, né, nesse momento, né? Ele não tinha outra alternativa. Mas ele podia escolher, né? Tá ali de uma outra forma, né? Ele podia estar de uma outra maneira, né? Então, assim, ele fez uma escolha, assim, fantástica, né? Dentro disso. Então, ele fala que embora, né, o seu corpo, né, estivesse preso, né? Porque ele não tinha alternativa, ele tinha que viver todas aquelas coisas e cumprir os trabalhos, né, que eram dados a eles, né, no campo de concentração. Ele fala uma coisa muito importante, né, que ninguém poderia tirar a sua liberdade de espírito. Olha só que interessante, né? Porque o espírito é livre, né? É livre, né? O corpo pode estar preso, né? Mas o espírito é livre, inclusive, para fazer a escolha dele, né? Se ele quer
viver, né? Ou se ele quer realmente se entregar e morrer, né? Porque não tinha outra escolha ali para se fazer, né? Então ele ficou, ele sabia, né, que isso era uma questão, né? E dentro disso ele fez a escolha dele, né? A escolha de pela vida, né? Por lutar, né? Pelo sentido da vida, né? Pelo sentido da vida, né? Que ele vai descobrir, né? Aos poucos o que é esse sentido, né? É o que ele vai nomear, né? Ao longo dos anos em que ele viveu ali. Então, ele diz que no campo de concentração, ele e os seus companheiros, eles foram privados de muita coisa, né? De comida, de água, de tudo, né? De tudo, né? Eles urinavam, faziam fezes, dormiam em cima das fezes, das urinas, né? Enfim, né? Dos horrores, né? Que a gente já sabe, né? Que aconteceram. Mas dentro disso tudo, ele fala que a liberdade de escolha foi o que fez ele reagir perante essas circunstâncias. Então, olha, né, como ele faz, né, como ele reage de uma forma positiva, vamos dizer assim, né, que é onde ele fala mais na frente, ele usa até essa palavra positiva na teoria dele, né, porque ele fez uma escolha fantástica, né, mesmo dentro de todas as dificuldades que ele passou, né. Então, diante de tudo isso, né, e pelas experiências em que ele foi espectador, né, o Victor constatou que o ser humano ele pode decidir que ele pode se entregar ao sofrimento da vida, né, ou ele pode manter uma atitude positiva, né, ou seja, ele tem uma escolha, né, ou você vai sofrer e ficar no sofrimento, né, alimentar esse sofrimento, né? E esse sofrimento pode virar uma doença psíquica, né? Uma depressão, uma ansiedade, ou até uma doença mental também, muitas vezes, né? Que a gente não sabe, pode acontecer. E isso pode gerar uma morte, né? Porque você está fazendo uma escolha pelo sofrimento. Então, você está fazendo uma escolha pelo quê? Né? Então, ele fala sobre isso. Ou então, você pode manter uma atitude positiva, né? O que a atitude positiva traz para gente, né? Que você olhe o quê? O lado bom, né? O que é que eu vou tirar de bom desse momento difícil que eu estou passando, né? Então, vamos trazer um pouquinho para a atualidade, nossa, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, né? E tá todo mundo preso, né? Tá todo mundo, assim, muitas pessoas, né? Deprimidas, ansiosas, angustiadas, né? Com muitas coisas, não perderam trabalho, né? Estão sem dinheiro, enfim, muitas coisas acontecendo, né? E o que a gente pode fazer? A gente pode se lamentar, né? E falar assim, nossa, como eu tô triste, né? E ficar alimentando, né, esses sentimentos negativos, né? Ou então a gente pode fazer o quê? A gente pode falar assim, opa, peraí, o que eu posso aproveitar dessa pandemia, né? O que eu posso fazer de positivo? O que isso pode me trazer de bom nesse momento, né? E você pode descobrir muitas coisas boas, né? Inclusive, né? A gente vê uma das coisas positivas, né? Que eu penso que muitas das pessoas já devem ter observado, né? É que estão sendo transmitidos, né? Pela internet, por lives, por palestras, por diversas formas, né? Cursos, né? Gratuitos até, né? Em que as pessoas podem estar se ocupando com algo positivo,
né? Estudando também, às vezes, pessoas que já têm alguma formação, né? Que querem aprofundar a sua formação, né? Então, assim, isso é uma coisa positiva que a pessoa pode tirar desse momento, né? Uma outra coisa importante, né? Nós estamos vivendo com as nossas famílias, né? Olha que coisa importante. Muitas vezes, né? Pessoas que não tinham tempo, pais que não tinham tempo para os seus filhos, né? Que trabalhavam o dia inteiro, né? Saíam cedo, voltavam de noite, né? Às vezes voltavam, o filho já estava dormindo, né? Às vezes saíam para trabalhar, o filho ainda estava dormindo, né? Não tinham esse contato, né? Com os filhos. Agora está sendo possível. Olha que coisa positiva, né? A convivência familiar, né? Então, assim, e aí? A gente pode tirar alguma coisa positiva? Claro, né? Sempre existe algo positivo, né? Quando alguma coisa, quando você pensa que nada ali vai dar certo, você pode saber que alguma coisa tem uma luzinha por ali, né? Então tem alguma luz que vai acender, né? No sentido de você poder caminhar para essa luz, né? Para que você não fique ali tão preso, né? Ao sofrimento, né? Então, o que ele percebe, né, com relação a isso? Ele começa a perceber, diante dos prisioneiros, da vivência, né, que ele tinha ali, ele começa a perceber que as pessoas, né, ali no campo de concentração, que tinham uma esperança e um propósito para a vida, né, que, aliás, que não tinham, né, que não tinham esperança e nem propósitos para a vida, né, quer dizer que se entregaram, né, que é isso que a gente está falando, elas desistiam e morriam, porque elas não tinham nada, né, em que se apoiar, né, e aí simplesmente elas se entregavam, e se entregar, a consequência é a morte, né, então não tinha outra forma, né, de viver isso. E aí ele fala o seguinte, que quando alguém tem uma forte causa, né, pela qual viver, né, é, seja ela qual for, não importa qual é a causa, né, mas que a pessoa tenha uma causa, né, a pessoa ela pode enfrentar praticamente qualquer adversidade da vida, porque ela tem algo, né, em que se amparar ali para frente, né, alguma coisa, algum foco, né, que ela pode estar olhando para aquilo ali, né, e que seja um objetivo, né, para ela continuar caminhando, né, para ela continuar sobrevivendo, né. E aí ele percebe que todos os prisioneiros, né, que tinham um motivo para permanecer vivo, né, que tinham um motivo, independente de qual fosse, eles não desistiram de forma nenhuma, né? Eles suportaram tudo o que tiveram que suportar nos campos de concentração e sobreviveram, assim como ele, né? Então, é interessante porque é daí que surge, né, o começo, não o começo, porque ele já tinha começado essa teoria, né, da logoterapia, mas ele começa a se aprofundar, né, dentro do que ele observava ali, né, dos prisioneiros, do comportamento dele junto com os prisioneiros, né, então ele começa a estudar, né, mais, né, quer dizer, na verdade o estudo dele era mais uma observação, né? Porque ele não tinha nem aonde anotar, né, nada ali. Mas ele começa a fazer um estudo né, de observação ali, né, naquele momento, né? E que fazia sentido para ele, né? Porque ele começou a estudar isso antes de entrar no campo de concentração. Quando ele entrou, ele falou assim: meu Deus, agora está fazendo sentido para mim, né? Tudo aquilo que eu já pensava,
né, na teoria que eu já tinha começado a escrever sobre a logoterapia, né? E olha que importante que foi para ele esse momento, né? Quer dizer, um momento super difícil, né, que ele passou, mas que ele trouxe uma contribuição fenomenal, fenomenal, né, para o mundo todo, para nós todos, né? Uma contribuição essencial, né? E ele vai construindo ao longo desse tempo que ele ficou ali, né, os argumentos para sua teoria, né, que ele tinha como foco, né, para ele sobreviver, ficar vivo, né, e escrever sobre isso quando ele saísse de lá, né? Então, assim, é fenomenal, né? É fantástico, né? Essa postura dele, né? De uma luta pela vida, né? Uma luta pela vida, que foi isso que ele fez, né? E então, eu queria assim, eu não queria aprofundar na teoria da logoterapia, porque senão a gente ia estender muito, né? Ia ficar muito longo, né, Ângela? E a gente tem um tempo, né? Então, assim, eu trouxe bem sucintamente, né? Só para ilustrar um pouquinho o que é essa teoria da logoterapia, bem sucinto, bem resumido, tá? Porque eu acho que é interessante, né, para as pessoas entenderem um pouco, né, qual foi o legado dele, né, que ele deixou aí. Então, ele fala o seguinte, que a logoterapia, ela tem como objetivo, né, a busca por sentido, tá? Ele é baseado na ideia de que o sentido da vida é a principal força motivadora do ser humano. Olha só, que lindo, né? Que teoria linda, né, dele, né? Então, a logoterapia é praticamente isso. Claro, né, que é uma teoria, né? Então, assim, eu trouxe aqui só um apanhadozinho, porque a teoria é basicamente esse estudo do sentido da vida, que é o que ele vivenciou ali, ele foi observando e trazendo as ideias dele para poder complementar, né, e trazer esse tratado lindo aí, né? Então, nos campos de concentração, né, o Frank percebeu que ele tinha um propósito para o futuro, né, que ele tinha algo ali, né, e que era muito importante para ele, né, ele se manter saudável, né, dentro do possível, claro, né? Então, assim, ele percebe, né, como dessa importância, né, porque e é um saudável entre aspas, né, aqui que a gente está falando, né? É um saudável que iria mantê-lo vivo, né? Porque, claro, que as condições físicas eram muito precárias, né? Eles não tinham alimentação quase nenhuma, né? Eles trabalhavam muito forçosamente, o corpo físico, né? Muito cansado, né? E, enfim. Mas ele mesmo assim, né? Ele sabia que ele tinha que manter saudável, a mente tinha que estar saudável, né? O espírito tinha que estar saudável, né? Para poder o quê? Para ele poder lutar, né? Então ele fala o seguinte, que quando não existem motivos para continuar vivendo, o resultado então ele fala o seguinte, que o propósito da vida é fazer. Deu algum problema, Ângela? Congelou um pouquinho a sua Então fala. deixa eu voltar. Você falou conceito. Tá, então deixa eu voltar um pouquinho aqui, então. Então ele diz o seguinte, que quando não existem motivos para continuar vivendo, né, o resultado é um adiantamento da morte, né, porque você não tem objetivo, né, então você se entrega, né, então não tem, né, ali o que fazer, né, e para o Vitor, né, o propósito da vida era fazer aquilo que você ama, né? Eu acho que tão atual isso, né? Porque é isso, né? A gente tem que fazer, né, o que a gente ama.
e viver uma vida com significado. Precisa ter um significado, né? Precisa ter algo, né? Porque se não tiver significado, o que que se torna? O vazio, né? O que tanto o nosso amigo Divaldo está dizendo, né, ultimamente, né? O vazio. É o vazio existencial, né? É, e isso, né, é possível mesmo você vivendo em tempos difíceis, como foi o caso dele, né? Então ele traz isso, né, muito vivo, né? Que mesmo em tempos difíceis é possível, né? Que você dê um significado para a vida, que você ame aquilo que você faz ou aquilo que você escolheu, né? Ame as pessoas que estão à sua volta, né? Ame o próximo, né? Então, assim, o amor aí, mais uma vez, né? Como sempre, né? Trazendo alegria para as nossas vidas, né? Porque é o principal, né? Então, o que ele traz, né? Como mais contribuição para a gente? Ele percebia que as pessoas ele viu que as pessoas que têm um sentido, né, na vida, elas mudam, não apenas a si mesmas. Olha só que isso é muito interessante, né? Mas elas transformam o mundo em volta delas, né? Porque se você está, né, fazendo uma transformação, claro que você está contribuindo, né? Para aquele que está do seu lado, para o outro que, né, que claro, eu acredito que ele deva ter feito uma diferença muito grande em pessoas que rodeavam ele no campo de concentração, né? Por quê? Porque ele era um exemplo de que estava ali lutando pela vida, ele não estava lutando pela morte, né? E com certeza isso faz toda uma diferença, né? E a maneira como a gente age, né, diante das situações da vida, ela está muito ligada com o sentido da vida, né? Que é o que ele fala o tempo inteiro, né? E nós temos o poder de transformar uma tragédia em uma vitória e fazer do sofrimento uma conquista, né? Quer dizer, a gente pode escolher, né? A gente pode escolher, né? Aquele momento ali que você está passando ali dificuldade, e a gente pode escolher fazer o quê? Um degrau, né? Um degrau daquilo ali e falar assim, opa, né? Deixa eu ver o que é que eu tenho lá na frente que isso pode me trazer de bom, de positivo, né? E não ficar no sofrimento. Porque quando você fica no sofrimento, você se perde. Né? Você se perde e você não enxerga o outro lado, né? Então, ele fala o seguinte, que mesmo quando tudo parece estar perdido, né, é na busca por sentido que podemos superar as dificuldades. Né? Então, essa busca de sentido é que faz a gente buscar e a gente superar e a gente enxergar também, né, outras saídas possíveis, né, naquilo ali que você está buscando, né? Porque existem saídas, mas se você está preso e olhando só para o sofrimento, você não vai enxergar, né, o que está do seu lado. Você não vai enxergar, né, que tem outras formas que você pode estar utilizando, né, para poder sair desse sofrimento, né, para poder enfrentar essa dificuldade, né? Então, assim, finalizando, né, é essencial que a gente tenha um propósito na vida. Isso é muito importante, ele fala, né? Para que a gente possa ser capaz de lidar com qualquer adversidade, né, que apareça no nosso caminho, né? E esse propósito, ele pode variar de acordo com as fases da vida, né? Então, quer dizer que seu objetivo hoje não é o mesmo de ontem e nem vai ser o mesmo de amanhã, e nem vai ser o mesmo daqui a um mês, nem daqui a um ano, né? Por quê? Porque você passa por momentos e por escolhas, né?
Então, é a lei da vida, né? A vida vai mudando, né? Muitas coisas vão acontecendo, né? Então, é importante que você tenha essa flexibilidade, né? Para você estar observando, né? Todas essas coisas. E é assim que vai fazer sentido, né? Porque aí você está trazendo, né, todas essas questões. Mas aí, assim, só para agora finalizar mesmo, eu queria trazer duas frases dele que são assim, que eu achei assim fantásticas para a gente poder terminar, tá? O homem é capaz de mudar o mundo para melhor, se possível, e mudar a si mesmo para melhor, se necessário. Então, acho que aquele diz tudo, né? E a outra frase dele que ele diz: coloque isso como um selo sobre o seu coração. O amor é tão forte quanto a morte. Olha que bonito. Muito. Né? Então, eu penso que é isso, né? Ele traz um ensinamento, né, muito lindo, né? Sobre todas essas coisas tão atuais, né? Que nós todos estamos vivendo agora nesse momento, né? Verdade. Dani, maravilhoso essa reflexão, porque a gente vai encontrar nos conceitos da Joana exatamente assim. A gente não combinou, mas olha só o que eu preparei, que ela diz assim, o ser amadurecido psicologicamente age dessa maneira, sem conflitos, sem medo, não tem sofrimento, ela vê simplesmente experiências, agradece aquelas oportunidades da vida, né? Em vez de ficar ali se lamentando, como você disse, sofrendo, se entregando para morrer, se preparando para morrer. Porque a vida, seja ela curta ou longa, não importa. A maneira que você vive é que é importante. Porque uma vida hoje, ela vai ser a continuidade da outra reencarnação, não é? Que nós vivenciamos hoje, amanhã nós daremos continuidade, né? Então, ela fala, é lento o desenvolvimento do ser em cada aspecto, passando de uma para outra fase, sem marcas inquietoras e incompletude. De que maneira que no próximo estágio se viva com a manifestação do interior, daquele que já deverá estar ultrapassado e consolidado os alicerces da individualidade. Então, quando o ser já amadureceu, é exatamente isso que Viktor Frankl fala: ninguém pode tirar a minha liberdade. Exatamente. A gente vê Sócrates, eles matam o meu corpo, mas o meu espírito vive, não é? Então, olha só a compreensão e a maturidade psicológica de cada ser, né? Nossa, demais. Totalmente, né, Ângela? Você vê que nós estamos falando de Sócrates numa época, né, de Viktor Frankl noutra época, Atualíssima. que é atual, né, querendo ou não, né, através do nosso amigo Divaldo. Então, nós estamos falando como, né, são situações ainda muito difíceis, né, de se dificuldades nossas ainda, né, Congelou, não estou te ouvindo. que nós precisamos realmente trabalhar, né? Sim. Mas essa é o despertar da consciência, porque ela diz que a maioria do ser ainda vive em consciência de sono. O letárgico é comer, dormir e fazer sexo, né? Sem se dar a importância de que o ser, ele necessita buscar o divino. Ela tem que estar em conexão com Deus, que é essa força geradora e criadora que nos mantém vivos, que nos mantém
ligado nas coisas que nós estamos nos propondo como espírito eterno, na escala evolutiva, alcançar, não desprendendo do egoísmo, não desprendemos do orgulho, da vaidade, né? Essa sombra que ainda nos detém nessa consciência de sono. Então, conforme nós vamos nos despertando, não é? Que nós vamos entendendo que essa lei divina que rege o universo que nós estamos inserida, toda vez que eu saio dessa lei, eu entro em conflito comigo mesmo. E toda vez que eu conecto com ela, eu estou em conexão com essa lei divina. Então, esse mecanismo nos traz para a responsabilidade, nos auxilia, como o Victor falou, eu tenho um objetivo para viver, porque se eu não fizer isso, se eu não entender disso, a vida passa. Isso mesmo, a vida passa, exatamente. E é o que ele fala, né? Ela passa e você tem a escolha, né? Você tem a escolha de ou permanecer no sofrimento, né? Ou você escolher viver, né? É verdade. Então, fica aí, né, a lição, né, para Essa todos nós, né? reflexão de hoje. Muito linda. Obrigada, viu, Dani? Foi maravilhoso. Se você puder repetir o nome do livro do Viktor Frankl? Deixa eu olhar aqui. Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. É o nome do livro dele. Em português, né? Em português, sim. É. Fica aí, então, a dica, né, para essa leitura. E realmente, Joana, a gente tem notícia que Joana, ela preparou a reencarnação de Jung e de outros muitos famosos, né? Então, existe uma equipe no plano espiritual que eles se organizam e programam, né? Então, essa série psicológica da Joana existe já há mais de 20 anos, 25 anos, eu acho que mais ou menos isso, nos trazendo todo esse material para que a gente possa realmente despertar e estudar. E é um auxílio, porque são muito profundas e muito atualizadas, né? Sim, e fica a dica, né, do livro do Divaldo, Vidas Vazias, né? Sim, Que eu também ainda não li, mas também pretendo ler em breve, né? Porque é um lançamento aí dele, né? E que ele traz essa questão do vazio existencial também, né? Então eu acho que é um tema muito atual, né? E eu acho que é um momento que pode estar ajudando muita gente aí, né? Nesse momento, né, de que a gente está passando algumas dificuldades, né? Algumas questões que a gente nunca passou, né? Então, a gente está passando, né, por até sentimentos que às vezes a gente nunca teve, né, de vivenciar e agora, né, eles vêm aparecendo, né? Sim. Então, como é que a gente vai lidar, né, com isso? Então, fica aí a dica, né? As dicas, né? Para que a gente possa estar aprofundando melhor, né, nesse assunto que é tão atual, né? É verdade. E de tanta importância, né, para a nossa saúde mental, né? De importância, exatamente. De tanta importância. Então, obrigada, viu, Dani? Foi muito, muito bom. Você trouxe, assim, valores muito importantes. E eu acho que realmente a gente precisa estar em constante reflexão com esses tópicos, com esses conceitos, porque eles vão nos dar força nos nossos dias a dias, seja qual for o problema, né? Sempre nos focando no positivo, né? Isso mesmo. Né? E eu queria agradecer a todos, né, que estiveram aí ouvindo, nos ouvindo, né?
Isso. que tiraram um tempinho, né, para poder participar junto conosco, né, dessa live. Agradecer, espero ter conseguido, né, passar, né, aquilo que realmente eu gostaria para as pessoas, né, e estou à disposição quando você precisar, né. Mas Estamos... com certeza, foi muito bom, muito bom. Eu queria Bom, eu fico dar feliz. isso, boa noite para Cristina Franco. A Cristina, ela mora no México, está nos Ah, assistindo lá do México. Ela diz que foi lindíssimo, verdade. Amém. muito Muito obrigada a obrigada, você. Cristina. A nossa querida Thaís, que toda semana está aqui com a gente. Um beijo grande, querida. Um beijo para a Sofia, que é também a nossa como se diz, a nossa assídua a companheira dessas lives, né? A Patrícia, querida Patrícia também, boa noite, está sempre aqui presente conosco. A Daniela Almeida, boa noite, Dani, bom ter você aqui conosco. E a Sofia também aqui nos mandando um beijo, outro querida, para você também. Então, aqui um lembrete que nós convidamos a todos para o nosso estudos nas segundas-feiras. Na segunda-feira nós temos via Skype o estudo do Livro dos Espíritos, a série André Luiz. No momento nós estamos estudando os Mensageiros, depois estudamos Paulo e Estevão e o Evangelho segundo o Espiritismo. Começa às 7 horas da noite e vão das 7 às 9. Então todos estão convidados. E todas as quarta-feiras nós estamos aqui com a nossa live. Deixa eu só ver aqui, a próxima quarta-feira já é dia 5, né? E dia 5 de setembro vai ser um. Não, a próxima. Estou fazendo confusão aqui. Próxima quarta-feira, dia 3, mas no próximo sábado, dia 5 de setembro, nós vamos ter um live com o Lucas Gabriel. Ele vai estar falando sobre os filhos do Calvário. Quem nunca assistiu o live do Gabriel deve assistir. Ele é um jovem, assim, de 24 anos, mas de um conhecimento. Ele fala com tanto amor do coração que não tem quem não chore nas palestras dele de emoção, de tanto que ele é muito especial. Então, convidamos a todos. Vai ser às 7 horas da noite, no sábado, dia 5. Então, todos estão convidados. E agora, então, nós vamos convidar todos para a nossa prece de encerramento, tá bom? Então, rogamos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que nos envolva na sua luz, no seu amor e na sua paz. Mestre divino, abençoe os nossos lares, abençoe as nossas vidas. Jesus, visite os nossos lares e a todos os lares. Visite, Senhor, os hospitais, aonde tiveres dor. Aquele, Senhor, que vive na rua sem ter um teto para ser a cobrir. Tende misericórdia, Jesus, de tanto sofrimento. É tanta dor nesse mundo, Jesus. É tanto sofrimento. Pessoas que ainda passam fome. Senhor, de doer na nossa alma, de pensar que ainda vemos a pobreza e a miséria por causa do egoísmo. Que no futuro muito próximo, Jesus, possamos ver esse planeta transformado em amor, em fraternidade, um se auxiliando ao outro,
para que possamos viver juntos como irmãos que somos. Agradecemos imensamente pela noite de hoje, pelas reflexões, pelo amor e a dedicação da Daniela, que nos trouxe conceitos tão lindos, que possamos refletir neles. Querida Joana de Ângeles, que nos envolva no seu amor e na sua doçura, despertando as nossas consciências para um dia melhor, para o propósito das nossas vidas e sempre buscando, Senhor, a luz. Como a flor instintivamente procura o sol e nós instintivamente procuramos a luz divina. Que assim, Jesus, o seu amor nos acolha hoje e sempre. Que assim seja. Então, querida, muito obrigada, uma boa noite, foi muito bom estar com você, viu? Eu que agradeço, né? Uma boa noite aí para vocês e uma boa tarde aqui para nós, né? Que Boa aqui tarde ainda para está você. de tarde. Beijo, querida, obrigada. Muito Boa obrigada a noite a você. todos. Boa noite a todos.